Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo vamos dar sequência aos nossos estudos sobre história do Brasil e aí vamos trabalhar na aula de hoje, módulo C14, mineração, corrida do ouro e regulamentação. Bom, como a gente falou, inclusive na aula passada, entre o século XVI e XVII, a economia colonial brasileira praticamente girou em torno da atividade da produção do açúcar, Então nós temos o que a gente chama dentro da historiografia de ciclo ou economia açucareira. Chegando em meados do século XVII, a economia açucareira ela entra em um processo de declínio. A gente já estudou isso, inclusive, principalmente com a vinda dos holandeses, a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. Os holandeses, depois expulsos, passaram a produzir eles próprios o açúcar nas suas colônias no Caribe, e aí, consequentemente, o açúcar brasileiro passou a ter um grande concorrente e perdeu espaço no mercado internacional. Então, de 1650 até 1750, até 1700, nós vamos observar que os colonos portugueses na América tinham que buscar uma outra atividade econômica, uma outra ocupação. E o processo do bandeirantismo, daquelas expedições que adentravam o interior do Brasil em busca de indígenas e de outras riquezas, ele se intensificou. Tanto é verdade que em 1697, as bandeiras finalmente conseguiram o tão sonhado objetivo, da coroa portuguesa, que era justamente a descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais, depois do sertão de Goiás e do sertão de Mato Grosso. Então começa aí um novo ciclo da economia brasileira, da economia colonial brasileira, que é o ciclo da mineração. Os paulistas descobrem o ouro na região de Minas Gerais e logo a notícia se difunde na colônia e milhares de pessoas vindas de todas as partes da colônia, inclusive de outros países, vieram para a região de Minas atrás do sonho do enriquecimento rápido, de ganhar dinheiro, de, enfim, conseguir ter renda, enriquecer rapidamente com a mineração. Isso então provocou uma verdadeira corrida do ouro, uma verdadeira febre do ouro, dentro dessa região de mineração, tá certo? Bom, inicialmente os paulistas, os bandeirantes paulistas receberam da coroa a função de governar e administrar as áreas de mineração. O problema é que com o passar do tempo, com a diversidade de pessoas, a fundação de vilas, de cidades ali naquela região, surgiu a necessidade da própria coroa portuguesa assumir o controle da produção aurífera e criar toda uma estrutura que permitia justamente essa exploração do ouro e garantisse uma lucratividade para a metrópole. Outra questão, as condições de vida no início da era da mineração eram condições extremamente precárias. Pessoas de diversas etnias, de diversas regiões, todo tipo de aventureiro, de pessoa tentando a sorte, ia para a região de Minas Gerais com esse intuito do enriquecimento rápido, e esqueciam que era uma região isolada, uma região carente de infraestrutura, uma região onde não existia roças, ou seja, produção de alimento. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Olha que coisa contraditória, a riqueza mineral contrastando com a pobreza da população. Então, o sujeito encontrava ouro, mas, por exemplo, não tinha o que comer, não tinha uma estrutura de abastecimento para que essas cidades, para que essas vilas, enfim, fossem abastecidas adequadamente. Então, no início, a condição de vida nas regiões de mineração
era uma condição muito precária, muito difícil, né? As pessoas passavam fome mesmo, necessidade, tá? Tudo era cotado a preço de ouro, caríssimo, inclusive até uma revolta, né? A revolta de Vila Rica, ou revolta de Felipe dos Santos, aconteceu justamente contra os elevados preços das mercadorias e contra, né, a situação de pobreza e de desabastecimento da região. Tá? Bom, deixando de lado essa questão das condições duras, né, nesse início do estabelecimento da mineração, como é que era feita a mineração? Inclusive, essa imagem que o material de vocês traz é uma imagem que nos ajuda a entender vários aspectos dessa atividade. Primeiro, mão de obra escrava. Você percebe pela imagem que a maior parte dos trabalhadores engajados no processo, né, de mineração são escravos africanos. Então, a mineração ela trouxe um novo fôlego, né, um novo incentivo, uma nova força para a escravidão no Brasil colonial. Tá? Outra questão que nós vamos observar, o tipo de mineração. O Brasil, né, pelo menos nos primeiros 30, 40 anos de mineração, extraiu-se o chamado ouro de aluvião. Era um ouro que era encontrado facilmente no leito, né, e nos barrancos de rios. Era só necessário você pegar e lavar o cascalho, né, quando você está vendo essas imagens aqui, ó, essas calhas onde o cascalho era lavado, para você separar o ouro do barro ali, da lama, né, e dos outros detritos. Para quem não sabe, o ouro ele é 18 vezes mais pesado que a água, né? Então, quando você peneira naquela bateia, né, que os mineradores utilizavam, o ouro se acumula ali no fundo pela própria gravidade. Então, é uma mineração que não requeria muitos investimentos tecnológicos, era uma mineração que usava técnicas assim, muito rudimentares, artesanais, né? Era o braço do escravo negro mesmo que fazia o trabalho pesado de tirar esse ouro do leito dos rios, né? Dentro dessa dinâmica que eu já descrevi para vocês. Ok? Então, trabalho manual, braçal, tipicamente. Professor, como é que a coroa portuguesa, né, a intendência das minas, o órgão que foi criado pela coroa portuguesa, subordinado ao governo geral, né, era o órgão de autoridade máxima da estrutura colonial portuguesa na região de mineração, né? Como é que a intendência das minas dividia as áreas de mineração entre os mineradores? Existia uma licitação, um procedimento de concurso? Não, era muito simples. Aquele minerador que tivesse mais escravos, né, mais capitais para poder investir na atividade da mineração, ficava com as melhores áreas. Aquele minerador que não tinha tantos escravos e tantos recursos para exercer a mineração ficava com as áreas menores. E ainda tinha os chamados faiscadores, né, que eram aqueles mineradores que agiam ali por conta própria, né, minerando tendo pequenos garimpos ali, né? Então aqui nós vemos alguns aspectos importantes desse processo da mineração no Brasil. O ouro de aluvião ele é de fácil extração, ele não exige muitos mecanismos, né, para poder extrair o ouro, mas ele é um ouro que rapidamente se esgota, né? E aí os garimpeiros ali, né, os mineradores, quando o ouro de aluvião se esgotou, eles tiveram que se dedicar ao chamado ouro de grupiara, né? E é o ouro que vai estar encravado nas pedras, nas montanhas, cuja retirada é mais trabalhosa e requer, né, um investimento maior, né? E aí você tem a produção de ouro, né, subterrânea mesmo, minas subterrâneas, tá? Como eu disse, a fiscalização, o órgão máximo, né, que garantia ali a cobrança dos impostos, a aplicação das leis, né, o controle sobre a região de mineração era o órgão chamado Intendência das Minas. Foi o principal órgão, né, responsável ali por gerir a atividade de mineração. Além disso, a Intendência das Minas fazia a cobrança dos impostos. Tá? Professor, que impostos eram cobrados sobre a produção do ouro? O principal imposto era o quinto. O
quinto era a quinta parte, né? Ou seja, se o minerador produzisse 1 quilo de ouro, 200 gramas era cobrado como imposto e enviado diretamente para os cofres da coroa portuguesa. A cobrança do imposto ela era feita do quinto, né, na chamada casa de fundição, né? O metal em pó ou em pepita, né, era levado para esses locais, nas casas de fundição, e lá ele era derretido, né, e fundido em barras, por isso o nome casa de fundição, e já era cobrado o quinto, já era cobrado a porcentagem do empório. Então, o ouro garimpado era obrigatoriamente necessário transformar eles em barra e também já para recolher os impostos, né? Além do quinto, nós tínhamos também a chamada captação, né? Captação é um imposto que é uma espécie de um IPVA, né? Um imposto que você pagava por escravo que você possuía, né? Então, cada escravo você tinha que recolher uma determinada quantidade de captação, né? Funcionava nesse esquema aí, tá? Como a carga tributária, né, de impostos era muito pesada, era muito comum o contrabando, né, do ouro. Inclusive aquela expressão, né, Santo do Pau Oco, surgiu na região de Minas Gerais, na região das Minas, justamente como uma forma de tentar, né, ludibriar aí as autoridades coloniais que cobravam os impostos, né? Muitos garimpeiros e mineradores, para fugir da fiscalização, escondiam o ouro dentro de imagens sacras, né? Imagens que eram feitas de barro ou de madeira, eles faziam ali um fundo falso, aonde eles escondiam o ouro, né? Como eu disse, como os portugueses, né, na extração do ouro no Brasil, eles não tinham ali uma mão de obra adequada, recursos tecnológicos adequados, né, para ampliar essa exploração de ouro, o ouro logo ele se esgotou, né? Em meados do século XVIII, você já tinha uma condição de declínio da produção de ouro, tá? Para garantir a arrecadação dos impostos, a coroa portuguesa criou o sistema da derrama, né? Então, anualmente, a partir de 1765, as regiões de mineração deviam produzir 100 arrobas de ouro, né, e pagar impostos sobre essas 100 arrobas, o que dá algo em torno de 1.500 quilos de ouro, né? E se não alcançasse essa taxa, né, de 1.500 quilos, os agentes entravam na casa das pessoas e cobravam, né, o cumprimento dessa cota e a força. Por isso o nome da derrama, né, da cobrança forçada desses tributos aí, tá? E isso gerou uma revolta muito grande, né, nas regiões de mineração, inclusive foi um dos motivos que levou à Inconfidência Mineira, que é aquele movimento, né, comandado pelo Tiradentes, que lutou lá pela independência. Mas isso a gente vai falar em um outro momento, né? Então a coroa portuguesa ela não conseguia enxergar que a queda na produção de ouro, as autoridades coloniais atribuíam única e exclusivamente ao contrabando, mas não era só culpa do contrabando, né? Você tinha também ali outros problemas correlacionados a essa produção aurífera, tá? Principalmente a questão da técnica mesmo, né? Da tecnologia usada pela exploração do ouro ali, que era uma tecnologia muito simples, muito rudimentar, que impedia, né, essa rápida extração do ouro nessas regiões de mineração. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente finaliza esse módulo, tá? Vamos fazer os exercícios e depois dar sequência novamente, né, em outro módulo que nós vamos estudar mais adiante. Beleza? Então, até mais. Até a próxima.